Já o Yuri, inclusive, já está, assim, digamos assim, empreendendo já, praticamente, já está na vida pública, vamos dizer, né? Porque você já está fazendo já uma formação em gestão pública e é coordenador da Juventude de Petrópolis, não é isso? Por que você resolveu fazer esse curso de ciência política? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acredito que a necessidade de maior discussão sobre cidadania, sobre ética, é uma necessidade de toda a sociedade, não só da juventude. Por isso eu achei muito interessante essa proposta da professora Lara, de poder estar demonstrando esse conhecimento, estar dando a oportunidade de nós participarmos e poder concentrar tudo isso e ter como filosofia de vida. Um grande problema na participação política hoje é essa, a pessoa ser eleita, está trabalhando com isso e não saber muito bem o que ela tem que fazer. Não estar capacitada para um cargo público, para poder representar o povo e tudo mais. Eu achei muito interessante esse curso porque ele pega diversos pontos que muitas pessoas, às vezes, não dão devida importância dentro da política, como a questão da ética, como a questão da filosofia, que você vê que alguns pensadores, como o professor citou Platão, há muito tempo já vem conversando sobre as questões que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Eu achei interessante por causa disso. A presença de vocês aqui até me surpreendeu, porque nós fomos lá conversar para perceber o que os alunos estavam achando do curso, né? E vocês vieram voluntariamente. Mas é interessante porque a proposta inicial da professora Lara, ela tinha uma perspectiva de trabalhar com os alunos de ensino médio. Né? E o que nós percebemos é que houve assim, uma receptividade muito mais ampla, não apenas de alunos de ensino médio, mas também de já formados ou já universitários. Né? E aí eu jogo essa questão para vocês dois. O jovem quer fazer política? Bem, eu atualmente acho que o jovem olha para a política e não gosta do que vê. Ele vê a corrupção, ele vê uma política podre. E, com isso, ele se afasta da política. Fazer política hoje seria, talvez tivesse um tom um pouco pejorativo, talvez seria isso? Sim, ele se sentiria como se ele fosse fazer política, ele acabaria se vendendo. Né? Ele teria a sua integridade atingida. Então, com isso, ele se afasta da política porque ele não quer isso. O jovem hoje ele quer ser íntegro, por isso que ele se afasta da política. Só que essa necessidade de integridade é justamente o que precisa na política, só que é o que afasta. Então, há uma incongruência. Você concorda? Eu assim, em parte, concordo. Mas você concorda que a questão é apenas essa preocupação da integridade, de um comprometimento, porque é óbvio, a gente não pode generalizar, mas a parte ela é muito grande, né? Então a mídia trabalha muito essa questão, né? Comitês de ética, né? Enfim. Mas talvez não seria também um pouco de falta de mobilização ou de informação, ou talvez essa ausência que propriamente a Lara percebeu, né, dentro da formação, da educação desse pré-adolescente, do adolescente, do jovem, né, vamos fazer trilhar esse caminho, né, de forma que ele tivesse mais noção do que seja fazer política? Não, primeiramente eu acho que vale a pena a gente lembrar uma questão que a participação política é um problema de toda a sociedade hoje no Brasil. Nós vivemos uma democracia que tem apenas 23 anos e nós podemos perceber até pelos números da nossa cidade que 5 mil pessoas estão para perder o título por não terem ido votar, por não terem justificado suas ausências e tudo mais. Mas ao mesmo tempo nós temos números que indicam que a tiragem de título de eleitor tem crescido na adolescência e na juventude. Ou seja, além de essa consciência política ser um problema de toda a sociedade, não da juventude, e consequentemente a juventude, por estar inserida na sociedade, é reflexo dessa falta dessa participação política, nós temos outras questões que dificultam e muito a participação do jovem na política. Uma delas é a falta de espaço. Por exemplo, nós temos uma conquista que foi o Conselho Municipal de Juventude, que nós conseguimos fundar em março, que já está sendo ativo, já teve 2 reuniões. Nós conseguimos discutir bastante a questão do Sistema Municipal de Juventude, Estatuto Municipal de Juventude e outras questões. Ou seja, é um novo espaço que a gente conseguiu aqui na cidade, e é um espaço que está se multiplicando por outros municípios, no estado, em outros estados, e temos também a nível nacional. Mas sem querer te interromper, esses jovens que estão articulados e estão mobilizados,
Você acha, por exemplo, eles teriam essa base que o curso de Ciência Política ofertou neste momento para esse grupo, que certamente haverá outros eventos, mas você acha que esse jovem articulado e mobilizado hoje, quem está atuante, ele tem essa formação, ele tem essa compreensão, ou falta essa formação? Não, então, entrando até na outra questão, a vivência do jovem, a prática do jovem é um conhecimento que ele tem de política hoje. É a prática. É a prática. Por quê? Pelo descrédito que o próprio Gregório disse nas instituições políticas, no governo, a mídia está sempre batendo só corrupção, 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 tirando o lado bom da política, não mostrando que existem sim políticos honestos, que por mais que todos fossem corruptos, você pode se candidatar, você pode virar político, você pode ser pode ser honesto. Pode ser íntegro. As pessoas esquecem um pouco disso. Isso tudo criou um descrédito da própria juventude, que é a nova geração que tem acesso aos novos conhecimentos, está na internet o dia todo, a questão da globalização, a ver o que acontece no mundo todo. Tudo isso gerou realmente uma certa revolta da juventude com as atuais instituições. Hoje a juventude não acredita na polícia, a juventude não acredita nos vereadores, a juventude não acredita no governo, mas ao mesmo tempo existem jovens que ficam apáticos, que ao invés de pensar, se não está dando certo, eu tenho que mudar. Ao invés de pensar, não dá certo, isso aí é roubalheira. Mas a nossa esperança e o que a gente tem certeza, só que às vezes passa desapercebido pela sociedade, é que a maioria dos jovens não pensa assim, a maioria dos jovens realmente fazem algo, só que de maneira diferente. Por exemplo, antigamente era um movimento estudantil a forma de defesa do estudante, do jovem. Hoje em dia nós temos diversas outras formas de participação. Hoje em dia nós temos muitos jovens que participam com ONGs, jovens que se associam dependendo do segmento que eles representam. Hoje aqui em Petrópolis nós temos, por exemplo, a Nação Hip Hop, que é a associação que envolve todos os elementos do hip hop. Nós temos o Petrografite, nós temos a Associação Petropolitana dos Estudantes, Existe uma integração, na verdade você está falando que essa mobilização se dá por afinidades... Por segmentos. Culturais, sociais, manifestações, vamos dizer assim. Uma coisa que não era permitida no passado, porque na época da ditadura e tudo mais, a única coisa que unia eles... Você não podia criar uma associação, não existia isso. A única coisa que unia eles era a questão do estudante, a questão do universitário. Que também foi massacrada. Porque eram as pessoas que tinham acesso ao conhecimento. Hoje, todos os jovens, até o jovem que está passando da classe D para a classe C, ele tem acesso à internet. Porque hoje nós temos internet nas escolas, falta muito melhorar, mas nós temos. Hoje nós temos centros de inclusão digital por todo o país. Isso tudo gera um novo conhecimento, uma nova forma de participação. Por isso que é interessante, as pessoas às vezes tapam os olhos e pensam, não, o jovem não quer saber de nada. Deixa eu fazer uma coisa rápida. A gente está falando de jovem para lá, jovem para cá. Voltando um pouquinho aqui, só para nós nos situarmos. Juventude compreende de 15 a... Juventude entende-se 15 a 29 anos. Exatamente. E a adolescência até 15 anos. Exatamente. Não, na verdade, é uma questão que dá para a gente discutir. Ainda está sendo discutida, mas só para... Já está discutida. É porque a ONU ela deu um parâmetro de jovem de 15 a 29 anos. Alguns países botaram. Isso é juventude? É juventude. A ONU, desde 1965, vem discutindo a questão de política pública de juventude. Reparou que o jovem ele não é só uma transição da fase da adolescência para a fase adulta. Ele tem, sim, suas necessidades específicas. Porque é na juventude que você está se formando, está tendo sua profissão, na juventude que você começa a formar sua família, na juventude que você realmente está transcendendo para a vida adulta. Não é porque você fez 18 anos que você é adulto. Não, você ainda é dependente dos seus pais, você ainda não tem independência financeira, todas essas questões. Identificaram isso. Propuseram para os países 15 a 29 anos. Alguns países seguiram, como foi o caso do Brasil. Tiveram outros que adaptaram de acordo com a sua realidade, para 16 a 24, tem alguns, por exemplo, o Chile é de 12 a 22, assim, foi mudando. Só que no Brasil nós temos essa peculiaridade, que até 18 anos é adolescente. Ou seja, a pessoa que está entre 15 e 18 anos, ela está... Né? Entra também na questão da maioridade penal, que é uma coisa que nós somos contra, porque nós identificamos que hoje as pessoas põem a culpa na juventude, por exemplo. Nós quem? Peraí, para quando você está falando nós a sociedade. Quem? A sociedade. Ah, não, nós no caso da juventude. Você está falando da juventude. Pessoas que está falando agora como representante dos movimentos. Exatamente, dos movimentos de juventude. Qual é a nossa defesa? Que as pessoas hoje inverteram. Hoje a culpa... Jovem assaltou a mão armada. A culpa é do jovem. Ah, o jovem teve problema com droga. A culpa é do jovem. Você perceber que esse jovem não teve acesso à educação decente, não teve acesso à cultura, não teve acesso ao esporte. Ou seja, ele foi jogado naquilo. Ele pegou o que a sociedade proporcionou para ele. Quantos anos você tem, Yuri? Eu tenho 21. Quantos anos você tem? 19. Hã? 19. Ou seja, o jovem ele já é inserido numa sociedade. Você tem uma sociedade que tem grande uso de droga, grande número de uso de álcool. Você
tem uma sociedade que não é participativa política, se você tem uma sociedade que tem diversos problemas de criminalidade, é obviamente que o jovem que está crescendo nessa sociedade, está formando a consciência psico dele, não sei qual é o melhor termo. Psicossocial, exatamente, desculpa. Lógico que ele vai agregar isso, vai levar isso para a vida dele. É óbvio, ele mora nisso, ele nasce nisso, ele cresce nisso. Voltando um pouquinho. Esse curso de Ciência Política, a princípio, seria para os alunos que estariam entrando no ensino médio e aí também abraçou universitários, como são vocês, né? Como é que está o clima lá no grupo? Como é que vocês percebem, né? Tem alunos de ensino médio, tem vocês já se enfronharam, se integraram, os grupos estão separados, como é que é a articulação entre eles? São muito participativos? Por exemplo, o Gregório começou a dizer, eu sou um pouco tímido, então, teve um encontro que foi para falar retórica. Como é que foi essa movimentação de vocês, a articulação de vocês na experiência desse encontro com os professores? Gregório, como é que você sentiu isso? O pessoal está integrado? Todo mundo muito participativo? Eu acho que o pessoal está muito interessado, né? Eu percebo que há muita atenção, sempre o pessoal está muito interessado. Mas por ser um curso curto, e há uma falta de tempo, então também tem pouco tempo para integração, né? Mas eles participam? Vocês são muito questionadores? Porque eu, na minha época, quando eu era jovem, assim, bem mais jovem, questionava tudo. Mas por que isso? Não estou entendendo. E vocês questionam muito no encontro de vocês, Yuri? Com certeza. Eu fui até fortalecendo esse ponto. Tem muita gente participando do curso. Temos por volta de 30 e poucos jovens, né, Gregório? Por aí. Ou seja, foi um curso que não foi bastante divulgado. E você pode ver quanta gente já agregou. Ou seja, um espaço e o jovem entrou nesse espaço. E o pessoal está participativo. Tem divergências de opiniões que fazem o curso estar mais construtivo. As pessoas debatem. Inclusive, uma das questões que foi na primeira aula do professor Alessandro, de Sociologia, foi essa questão da participação do jovem. É uma questão que também teve bastante debate, tá lembrado? De pessoas... Não, essa aula eu não pude porque eu só fui saber do curso na segunda aula. Ele seria mais um que estaria no debate. Então, mas fala, como é que foi bastante caloroso essa questão de participação do jovem. Teve jovem mesmo que falou, não, acho que o jovem não participa. Aí teve eu, por exemplo, fiz a mesma defesa que eu estou fazendo aqui, eu fiz lá. Aí teve uma outra pessoa também mais velha, que estava lá, não sei se era professora, também defendeu essa questão de o jovem estar participando de maneira diferente, está buscando novas maneiras de participação. Foi muito interessante. A aula também dele, do professor Alessandro, foi muito boa, expôs realmente a nossa necessidade. E você estava comentando que a própria coordenação da juventude, há a possibilidade de haver uma integração de vocês e de se ampliar esse projeto, ele sair do escopo da universidade e transcender. Qual é essa proposta? Acho que foram vocês que fizeram essa proposta. Na verdade, foi uma proposta da professora Lara, que levou para a Secretaria de Educação, na figura do secretário William Campos, que tem sido um grande apoiador dos projetos da juventude. E a ideia é a seguinte, é levar para dentro das escolas esse curso, principalmente para o liceu, que é uma escola que tem ensino médio, que as pessoas têm uma consciência maior política, a partir dos 15 anos, começa a se preocupar mais com isso, mas também identificar nas outras escolas os jovens que querem participar. Isso vai ser discutido amanhã, eu tenho uma reunião com a professora Denilze, do Centro de Captação Fé e Memória, nós vamos estar discutindo isso de maneira melhor. Mas o foco da Coordenadoria de Juventude, junto da Secretaria de Educação, é esse, é levar a formação completa pro jovem, pro adolescente dentro das escolas, porque a formação completa para a gente não é só aquela grade de matéria, a gente pensa que cidadania tem que estar incluído nisso. Então, o projeto que a gente tem realizado, as inscrições vão até o dia 20, agora na sexta-feira, é o Prefeito por um Dia. Nós já conseguimos 120 escolas adeptas a esse projeto, que é um projeto onde nós estamos passando redação nas escolas municipais, estaduais e privadas, com a seguinte pergunta: o que você faria se fosse prefeito de Petrópolis? Com o objetivo de levar esse debate para dentro de sala de aula, perguntar o que tem que fazer o governante, se você fosse prefeito, como é que você agiria, para gerar essa percepção da criança de 8 a 12 anos, não é nem jovem, a gente fez um projeto já pensando nos futuros jovens, gerar essa percepção dele, naquela vida dele, quando ele está indo para a escola, está jogando futebol dele, o que interfere na vida dele e que lá na frente isso pode refletir. Eu cheguei a fazer parte de um projeto desse quando eu tinha 10 anos, no Colégio Opção, eu fui prefeito, teve uma votação lá, com 10 anos eu fui prefeito, e eu garanto que a minha escolha hoje de estar estudando gestão pública, de estar participando de movimentos de juventude, é um pouco reflexo dessa experiência que eu tive ainda criança. Nosso objetivo não é formar futuros políticos, é formar futuros cidadãos.
Mas se a gente também criar umas certas lideranças, também a gente São consegue importantes, contemplar. nossa, é importante. as lideranças Mas são nós já temos essenciais. 120 escolas e essas 5 crianças vão ser escolhidas, vão passar um dia com o prefeito, vão receber um curso de cidadania, de direitos da criança e do adolescente, vão receber o ECA, então a gente já poder ir contemplando essa necessidade de cidadania dentro de sala de aula. Não, isso é, como aconteceu com você, isso pode realmente decidir o destino, Com certeza. né, de um cidadão da nossa cidade, né, de Petrópolis. Gregório, você quer fazer diplomacia. Sim. O que você pretende com a diplomacia? Bem, o Brasil hoje está crescendo mais do que os países do primeiro mundo e tem uma projeção dele se tornar uma grande potência mundial daqui a alguns anos. Como diplomata, o meu objetivo seria integrar esse crescimento econômico com um crescimento político, que já vem ocorrendo no Brasil de alguns anos para cá, né? Integrar o crescimento econômico com o crescimento político, porque o Brasil precisa, né, se fixar como uma potência, porque economicamente ele já tem a projeção de conseguir. Tirar essa palavra emergente, é isso? Exatamente. Acabar com essa acabar com o selo de um país que ainda não é um grande país, né? Botar o Brasil como um grande país, né? Que ele tem todas as possibilidades de conseguir ser, só precisa de articulação. Então, vamos fazer um salto quântico no futuro. Com toda a sinceridade do mundo, porque pela tua articulação, pela tua fala, eu já percebi quais são as suas expectativas. Daqui a 10 anos, onde você quer estar aí? Eu pretendo estar na carreira pública ainda, não sei como administrador, não sei como... Legislativo não sei ou executivo? Legislativo. Eu gosto da carreira política, eu gosto da carreira pública, porque eu me interesso em questões como essa. Por exemplo, ele disse sobre a questão de desenvolvimento do país. Em 2030, nós vamos ter um bônus demográfico. O que é isso? O IBGE já fez essa projeção, com pico em 2022. Nós vamos ter um número de população ativa maior do que a população que não é ativa, ou seja, nós vamos ter mais pessoas trabalhando do que pessoas que não trabalham, como crianças, idosos, pessoas que encarecem mais a previdência e geram um certo valor para o país. Só que essa população que vai estar trabalhando em 2022 até 2030 é a população que hoje está se formando, ou seja, são os jovens. Então, por isso a importância de política pública de juventude. Se nós não formarmos os jovens hoje capacitados, não só, eu digo, na formação universitária, formação acadêmica, mas também através de cursos técnicos, formar mão de obra capacitada, o Brasil, que tem tudo para ser uma potência no futuro, está entre as 5, é o que já se especula, ele não vai ser, porque ele não vai ter gente qualificada para isso. Por isso a importância de programas como o ProUni, que já botou 800 mil pessoas dentro da universidade. Por isso programas como nós temos aqui no município, a parceria entre a UCP e a Prefeitura de Petrópolis, que já tem 600 bolsas dentro da universidade. Por isso questões importantes como o Cefet, já foram 214 ampliados no Brasil, nós temos um na cidade. Às vezes são iniciativas que não conseguem tanta visibilidade da mídia, né? Exatamente. São silenciosas, mas geram essa transformação silenciosa que é necessária, que efetivamente acontece, né? Que gera frutos, mas que não digamos assim, explorada e trabalhada pela imprensa tradicionalmente, porque não dá ibope. Não, nós temos jovens sensacionais dentro das universidades, dentro desses centros de tecnologia, que desenvolvem novas tecnologias, que desenvolvem novos pensamentos, enviam artigos para revistas importantes e hoje nós não temos reconhecimento. Partindo disso, aqui na cidade, nós criamos o Prêmio Força da Juventude, que é para poder premiar o jovem que é destaque em cidadania, conhecimento, esporte, cultura e empreendedorismo. Esse prêmio vai ser agora no dia 30, no Petropolitano, às 19 horas, e vai ser em conjunto do Prêmio Festa, que já é um prêmio que envolve jovens há bastante tempo. Nosso objetivo é poder estar destacando esses próprios destaques naturais da juventude e estar podendo divulgar o que eles estão fazendo. Olha só, o Vitrine vai abrir para você voltar, Yuri, porque eu acho que você também tem, em função dessa questão da coordenação da juventude, você também tem muito que trazer, que agregar, que acredito que muitos petropolitanos desconheçam, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, né, dizer assim que é uma felicidade muito grande. Eu acredito que a Lara esteja muito feliz com esse projeto, idealizado por ela, empreendido pelo Centro de Teologia e Humanidade, que tem a participação, né, do corpo docente, né, do centro da universidade. Importante reforçar que é aberto à comunidade, né, um curso
gratuito. E você que está em casa, você que é jovem, né, está no ensino médio ou também está no ensino superior, se quer participar, entre em contato com a universidade, porque há o projeto de ser ampliado, né, em outras instituições de ensino médio, uma parceria aí com a Secretaria de Educação, né? Outras turmas virão, com certeza. Obrigada pela participação de vocês. Nós estamos aqui apoiando todas as manifestações de vocês, jovens. Ficamos felizes, né, saber que vocês estão aí cheios de energia, cheios de gás, com muitos projetos. Peço que você volte para falar sobre isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos com muito mais para você.